por nome de Tabita. Nome esse que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 discípulos que lhe dissem: não demore em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi ter com eles. Tendo chegado, conduziram-o para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe as mãos, levantou-a e chamou os santos, especialmente as viúvas, e apresentou-a viva. Isto tornou-se conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que já louvamos o Teu nome, já engrandecemos a Ti, já sentimos, ó Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, em nosso meio, Pai. E temos a certeza que o Senhor estará falando conosco, Senhor, nesta data especial, Senhor, que é o Dia das Mães, ó Pai, que é uma dádiva que o Senhor dá, Senhor, para umas conceber, ó Pai, um filho sendo gerado do ventre, e outras, ó Senhor, adotar filhos, ó Senhor, pelo coração, Pai. E ser mãe, ó Senhor, amado Senhor querido, vocacional, pelo coração, pelo amor, ó Pai. Por isso, Senhor, eu coloco em Tuas mãos, ó Senhor, ó Pai, a cada coração que aqui está, Pai. Senhor, nós queremos escutar, ó Pai, a Tua palavra e o Senhor falar conosco através do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Se você pode aplaudir o Senhor, tome o teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus, pois o Senhor Jesus Cristo é merecedor de toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, seja dada ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico que muitos irmãos conhecem, outros não conhecem, mas é um texto bíblico bem conhecido nas igrejas, e eu quero destacar dentro desse texto bíblico ao qual nós lemos, que fala desta mulher chamada Tabita, chamada Tabita. Eu quero destacar que esta mulher, ela fez a diferença, e a primeira reflexão que eu quero trazer nesta noite para a minha vida e para a tua vida, é que eu e você temos que fazer a diferença. Nós não temos que ser igual e nós não temos que ser parecido, nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Para estas reflexões, ao qual eu vou trazer para esse texto bíblico, que será rápido, rasteiro, porque as horas já se foi, eu quero destacar aqui nesta noite um tema: uma agulha em boas mãos. Uma agulha em boas mãos. Somente uma agulha era a arma e era a ferramenta que Dorcas tinha. Eu gosto de costurar em particular. Não se espante, não se assuste. Quem costura em casa sou eu. Eu gosto de costurar. As roupas do meu filho é eu que costuro. Os meus botões é eu que ponho.
É eu que aperto, é eu que solto. Eu gosto, é um particular meu. Eu gosto de passar as minhas camisas. É eu. A pastora já casou comigo sabendo disso. É uma coisa pessoal minha. Então eu gosto de passar minhas camisas, e aí ela já aproveita e traz as roupas dela também. Passa para mim a minha saia aqui, ó. Já passa minha saia para mim. Mas eu gosto de costurar. É algo que já vem comigo desde a minha adolescência, pela a minha necessidade. Eu tive uma necessidade muito grande. Poucos aqui teve essa necessidade como eu tive, de ter que aprender a cozinhar cedo, de ter que aprender a costurar cedo, de ter que aprender a lidar com responsabilidades do lar ainda muito cedo. Quando eu tinha 12 anos de idade para 13 anos de idade, eu comprei tênis para mim, comprei tênis para minha irmã e comprei sapato para o meu irmão. Eu com 12 anos de idade para 13 anos, eu estava trabalhando de patrulheiro mirim, e eu comprei calçado para mim e para os meus irmãos. E eu ajudava o meu pai em casa. Então, a vida acaba nos trazendo uma maturidade, a vida acaba nos forçando, muitas das vezes, a nós aprender algumas coisas que vai ser útil quando nós estiver já mais velho, mais maduro. Porque hoje, se cair um botão da minha roupa, ou se descosturar uma calça minha, e eu estiver viajando a quilômetros de distância, como os irmãos sabem, a 1.000 e pouco, 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros de distância daqui, eu sei muito bem pegar lá e costurar minha calça, sei muito bem, se eu quiser comprar uma calça, já teve viagem de eu comprar calça e eu fazer a barra da minha calça. Então, eu gosto de costurar. Então eu conheço agulha. Tem algumas pessoas que estão aqui no nosso meio, que são homens também, e também conhecem também, porque já trabalharam em tapeçaria. Conhece agulha? Quem não conhece aqui uma agulha? Existem vários tipos de agulha. E nós sabemos que uma agulha, por mais que ela seja grande, como uma agulha de crochê, uma agulha de bordar, por mais que ela seja grande, mas ela é uma ferramenta meio que sem uma finalidade a não ser para espetar ou a não ser para costurar. É uma ferramenta, vamos dizer, um pouco até simples. É uma agulha. E como eu gosto de costurar e eu conheço agulha, eu conheço como trabalhar com a agulha, como segurar a agulha, como passar a linha ali dentro da agulha, enfim. Eu vejo na vida desta mulher, que esta mulher foi mais do que sábia. Ela foi mais do que sábia. Porque esta mulher, ela morava ao sul de Tel Aviv, ou de Israel, ou de Jerusalém, virado ao sul. Ela morava em Jope, ela morava às margens do mar. Ela morava numa região ao qual era cercado de barcos e de homens que trabalhavam na pesca, trabalhavam em alto mar para poder trazer o sustento para as suas famílias. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, porque as viúvas chegaram até Pedro, quando Pedro sai de Lida, que estava a 16 quilômetros, e Pedro chega em Jope, as viúvas cercam Pedro. E quando as viúvas cercam Pedro, as viúvas mostram agora, elas mostram túnicas, elas mostram agora vestes ao qual Dorcas tinha feito, ao qual Tabita tinha feito. E tudo leva a nós entendermos e a crermos que Tabita ou Dorcas, ela olhou para a necessidade da comunidade ao qual ela vivia. Ela olhou para as mulheres ao qual estava ao redor dela. E ela começou a ver que acontecia alguns fatos naquela época. O pai passava de pai para filho a tradição da profissão, do ganhar o pão da família. E muitos pais e filhos despediam das suas esposas no porto, davam tchau para suas esposas no porto,
entrava dentro de barcos e de navios para poder estar indo pescar, para poder estar ficando 30 dias, 20 dias, 40 dias, 60 dias em alto mar. E não retornava mais para casa. E ficava na cidade de Jope, viúva e órfãos. Tudo nos leva a entender que esta mulher, chamada de discípula, porque a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti no primeiro versículo, havia em Jope uma discípula. Se era discípula, era porque ela seguia os preceitos e os mandamentos de Cristo. Era porque ela atentava para as palavras que os apóstolos estavam ensinando. Se era discípula de Cristo, é porque ela tinha um testemunho de mulher de Deus. Se era discípula, é porque ela era uma mulher que todas as atitudes dela estava pautada dentro da Bíblia Sagrada e dentro daquilo que os apóstolos falavam, porque senão os apóstolos não intitulavam ela de discípula. Só intitulou Dorcas ou Tabita de discípula porque ela tinha um cuidado especial com as escrituras. Ela tinha um cuidado especial com aquilo que Jesus tinha ensinado e os discípulos estavam repassando. Por isso ela foi chamada de discípula. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que se ela era discípula e ela foi cercada por essas mulheres trazem e mostram para ela, é porque ela se despertou no meio da comunidade dela. Se essas mulheres cercaram Pedro, porque anteriormente cercaram Dorcas. Se essas mulheres mostraram para Pedro, porque anteriormente esteve tendo cuidado de Dorcas, é porque Dorcas teve um cuidado especial com a comunidade a qual ela vivia. Ela atentou para o problema da sociedade ao qual ela vivia. Ela atentou para a situação do vilarejo ao qual ela vivia. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, pela atitude dessas mulheres, que eram mulheres viúvas, que trazem túnicas e vestidos que tinham sido confeccionados por Dorcas. A Bíblia então nos leva a entender, a história desta mulher nos leva a entender que esta mulher pegou o que ela tinha nas mãos, que era uma agulha. Não sei se era uma agulha pequena, não sei se era uma agulha grande, não sei se eram várias agulhas. Mas ela tinha uma agulha em sua mão. Ela tinha uma ferramenta, mas a ferramenta estava em boas mãos. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que a necessidade dessas viúvas, a necessidade dessas mulheres, desses órfãos, que muitas das vezes ficavam sem os seus patriarcas, que ficavam no mar, que muitas das vezes o tragavam pelas tempestades. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que esta mulher chamada Dorcas, chamada Tálita ou Tabita, esta mulher, ela trouxe para ela a responsabilidade de somente com uma agulha, era o que ela tinha nas mãos, fazer o melhor para a comunidade e a sociedade de Jope. Neste Dia das Mães, eu pergunto para você, mulher, qual é a ferramenta que você tem em suas mãos para fazer a diferença? Tabita, Dorcas, tinha uma agulha, e ela tinha habilidade com a agulha. E sabe o que ela colocou no coração dela? Eu vou ajudar essas mulheres viúvas. Eu vou ajudar esses órfãos. Eu vou pegar o que eu tenho de precioso, que é o talento de eu costurar, que é o talento de eu fazer talit, de eu fazer túnicas, de eu fazer vestidos, e eu vou começar agora a confeccionar vestidos. Eu vou começar a confeccionar túnica. E agora elas vão ter roupa para vestir, vão ter roupa para vender. Na época ao qual ela viveu, Jesus viveu, na época que os discípulos viveu, era muito comum os judeus, eles comprarem talit, que é aquele que nós fizemos a campanha. Então tinha que ter conhecimento para poder fazer túnica e para fazer talit. Quando se fala de túnica, está se falando de talit, está se falando de vestes judaica, vestes do povo do Oriente, ao qual eles se cobriam, as mulheres se cobriam.
E esta mulher tinha um conhecimento muito grande, porque não era qualquer um que fazia talit, não era qualquer um que confeccionava uma vestimenta ao qual um judeu iria vestir. Essa mulher começa agora a fabricar túnica, a fabricar roupas e a começar a dar condições para essas mulheres viúvas, para esses órfãos poder sobreviver. Nesta reflexão da vida desta mulher, porque hoje é o Dia das Mães, eu começo a encontrar dois tipos de mães aqui. Eu começo a encontrar o primeiro tipo de mãe, que é a mãe biológica, que é a mãe que gera dentro do seu ventre um filho. E eu começo a encontrar o segundo tipo de mãe, que é a mãe que adota no coração e trata também como filho, adota, cuida como se fosse a mãe biológica. A Bíblia Sagrada não nos mostra, não nos diz, os historiadores não falam se essa mulher foi casada, se não foi casada, se ela teve filhos do seu ventre ou se não teve. Mas de uma coisa é certa, todos tinham ela como uma mãezona. Porque ela pegou uma agulha, só uma agulha, e fez a diferença. A ferramenta dela para mudar a situação de toda aquela comunidade foi uma agulha. Só uma agulha. E com esta agulha, nas mãos, em boas mãos, melhor dizendo, em boas mãos, Deus supriu a necessidade de várias viúvas. Deus supriu a necessidade de vários órfãos. E eu te pergunto nesta noite, quais são as ferramentas que estão sobre as suas mãos para você fazer a diferença? Porque você tem boas mãos. Você tem seguido o ensinamento de Jesus Cristo. Você tem seguido o que o Senhor Jesus Cristo disse no livro de Marcos, Mateus, Lucas, e tudo aquilo que foi narrado pelos discípulos. Você está seguindo o mandamento de Cristo, e se você está seguindo o que o Senhor diz, você é um discípulo. Porque o discípulo é aquele que segue o mestre. E se você obedece o que o mestre diz, você é um discípulo. Se você é um discípulo, meu querido, minha querida, você não precisa ter armas grandiosas para poder fazer a diferença. Basta ter um pouquinho de vontade. Basta se dispor um pouquinho e olhar para a necessidade de alguém. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que esta mulher, ela vem a morrer. E quando ela morre, eles ficam preocupados. Porque ela era o porto seguro das famílias e das viúvas, das mulheres que muitas das vezes não via os seus esposos e os seus filhos retornar para casa. Acaba-se a esperança em Job de ter alguém para ajudar. O significado do nome Dorcas significa gazela. E quando eu vejo esta mulher com o nome de gazela, eu e você conhecemos a gazela, sabemos que é um pássaro que ele corre rápido. Eu fico então entendendo por que é que o nome dela era gazela. Porque Deus, ele vem rápido, depressa, para socorrer aqueles que o temem. Deus vem depressa, Deus vem rápido. O agir de Deus é rápido. Quando as coisas não é de Deus, as coisas é embaraçosa, demora, enrola e tá. Mas quando é Deus, vai lá e pá, e pum, acabou, está resolvido. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Pedro estava em Lida, uma cidade perto de Jope. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que aquelas mulheres todas pegaram ali o corpo de Tabita e levaram o corpo de Tabita e colocaram lá em cima no cenáculo, ao invés de sepultar o corpo dela. E mandaram 2 mensageiros ir atrás de Pedro. Os mensageiros correm atrás de Pedro, que estava em Lida, porque eles ficaram sabendo que Pedro estava em Lida. E avisam agora para Pedro: Pedro, venha e venha depressa.
Pedro agora deixa tudo o que está fazendo em Lida e agora desce para Jope. Mas quando Pedro chega em Jope, Pedro se depara com uma situação, porque a Bíblia mostra para mim e para ti, eles não falaram para Pedro: Pedro, a discípula Dorcas morreu. Não, eles disseram: Pedro, vem depressa conosco. Você atentou para o texto juntamente comigo. Eles foram enviados 2 homens, que lhe disseram: não demores, vem ter conosco. Pedro não demorou, foi ter com eles, mas quando Pedro chegou lá, Pedro é surpreendido, porque as viúvas cercam Pedro e começam a mostrar para Pedro as obras que foram feitas pelas mãos de Dorcas. As túnicas, os vestidos que tinham sido confeccionados por Dorcas, os vestidos que elas mesmas tinham aprendido a fazer com Dorcas. Elas começam a testificar das obras de Dorcas. Deixa eu dizer algo para ti. No livro de Salmos, o salmista ele diz que mesmo depois que eu e você esteja morto, as minhas e as tuas obras falarão na terra. Mesmo depois que eu e você morrer, está lá em Salmo, as minhas e as tuas obras falarão na terra. Quais são as tuas obras? Quais são as tuas obras? Existe um hino da harpa cristã que diz: posso ter as mãos vazias, mas eu quero que você não tenha as mãos vazias, mas nas suas mãos tenha obras. Tem que ter obra na tua mão, filho. Tem que ter obra na tua mão, filha. Ei, mãe, você que é mãe biológica, ou você que é mãe de coração, porque adotou, ou porque trouxe por amor, você tem que ter obra. Sabe por quê? Porque eu aprendi algo com uma mulher. Eu aprendi algo com uma mulher. Mãe não descansa. Homem descansa. Homem descansa. Mãe não descansa. Mãe não descansa. Mãe pode estar doente, mãe pode estar com frio, mãe pode estar com fome, mãe pode estar do jeito que for. Mãe não descansa. O marido descansa, o pai descansa, o homem descansa. Mãe não descansa. Mãe, ela pode deitar para dormir, mas se ela sabe que ela tem que atender um filho, ela fecha um olho e abre o outro, mas ela vai lá atender o filho. Ela atende o marido, ela atende o que a casa o chama, mas mãe não consegue descansar. E você como mãe, você tem que saber disso. Mãe não tem descanso. Eu aprendi isso com uma pessoa que não está mais no nosso meio, que me deixou uma história de vida. Porque mesmo ela doente, ela não descansava. Mesmo minha mãe doente, em cima de uma cama, minha mãe não descansava. Minha mãe estava a todo momento preocupada com os filhos, orando pelos filhos, clamando pelos filhos. Mãe não descansa, nem quando está doente. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Pedro ele chega em Jope e ele se depara com essa situação. Pedro se depara com as viúvas trazendo testemunho, as obras, as benfeitorias que Tabita tinha feito. Ei você mãe, ei você mulher, ei você que amanhã ou depois será mãe. As pessoas têm que testemunhar as tuas boas obras. Mal obras, não. Porque falar mal de mim, de ti, já falam já de graça. De graça. De graça já vão falar mal da minha pessoa e da tua pessoa. Agora eu e você temos que ter boas obras para que as pessoas venham lembrar das boas obras na minha vida e na tua vida. E para ter boas obras, eu e você precisamos colocar em prática o que nós temos de melhor. O que você tem de melhor? O que você tem de melhor para poder fazer para o reino de Deus? O que você tem e você sabe fazer de melhor, que você pode fazer para a tua igreja, para a comunidade? O
que você pode? Ontem eu estava conversando com uma diaconisa da igreja, ela disse, pastor, eu fiquei encantado com 2 obreiros da igreja, porque a gente conhece tão pouco, é tanta correria, e quando eu vi aqueles 2 obreiros da igreja, da nossa igreja, eles trabalhando ali na Cristolândia, aquelas pessoas fedendo mijo, fedendo urina, fedendo fezes, aquelas pessoas com as mãos sujas, porque ficaram a noite inteira fumando crack, aquelas pessoas sem tomar banho, muitas delas já estavam dias e dias sem tomar banho, e essas pessoas elas entram ali dentro da Cristolândia fedendo, e esses 2 obreiros, eles podiam estar cuidando da vida deles, que eles têm outras coisas para fazer, mas eles foram ali dar um apoio para uma pessoa da nossa igreja, e chegou lá, eles não ficaram de braço cruzado, esses 2 obreiros começaram a trabalhar, pastor, eles ficaram trabalhando como se eles fossem um dos obreiros lá da casa, e trabalhando, e colocaram ali o que precisava ali para se proteger, luva, não sei, e tal, e se cuidaram, e foram trabalhar, e começaram a trabalhar, e eu já sabia que eles fazem isso toda vez que eles vão lá, mas muitas das vezes nós podemos fazer um pouquinho mais pela sociedade e não fazemos, muitas das vezes nós sabemos fazer algumas coisas, que dá muito bem para nós poder estar atendendo a necessidade de A, de B e de C, e não fazemos. Dentro de uma dessas casas de recuperação, tem uma das casas chamada Casa Rosa. Lá dentro tem uma repartição, e aí tem 4 cadeiras, de cabeleireira, um vidro grande, várias escovas e equipamento para estar fazendo o cabelo, para poder estar cuidando do cabelo das pessoas que são internadas ali. E as igrejas, elas pegam as pessoas que têm a profissão e que têm habilidade e levam lá para poder estar ajudando a sociedade. Muitas das vezes nós não precisamos ir muito longe, não. Sabe por quê? Porque atrás dessa escola, ao qual está de frente para nós, atrás dessa escola existe uma mata e existe uma Cracolândia aqui atrás, se você não sabia. Você sabia? Quem sabia? Quem não sabia? Quem não sabia, levanta a mão. Você não sabia? Atrás dessa escola tem uma mata. Pessoas vão para lá e ficam 3 dias, 4 dias enfiados nessa mata usando crack. Aqui atrás, aqui na rua onde o Rob mora, tem uma mata, uma entrada para uma mata, aqui atrás. Você desceu a Cisplatina, em vez de você descer a Cisplatina, você faz aquele elo na Cisplatina. Aquela mata ali em cima, existe uma mata ali. As pessoas ficam lá dentro da mata usando crack, ficam ali dentro, dias e dias. Muitas das vezes, não precisa ser pessoas drogadas, não precisa ser pessoas que estão na dependência química. E muitas das vezes, pessoas que eu e você sabemos, que se eu e você der um empurrãozinho, se eu e você pegarmos o que eu e você temos de talento, porque você tem um talento, você tem uma agulha na tua mão, você tem um talento. Os meninos que aqui na igreja, teve uma época que eu chamei-os e falei para eles, falei assim, vocês não sabem mexer? Eu falei assim, não, nós não sabemos. Eu falei, então vem cá, eu vou ensinar vocês. E o que eu vou ensinar para vocês vai servir para o resto da vida de vocês. Eu vou ensinar vocês como é que descasca um fio. Eu vou ensinar vocês como que mede uma tensão. Eu vou ensinar vocês como que solda. Eu vou ensinar vocês como que vocês arrumam os plugs da igreja. Porque eu sou pastor e até o dia de hoje quem arrumava tudo era eu. Então eu preciso ensinar vocês. Eu peguei 4 aqui na igreja. E eu disse para eles, eu vou ensinar para vocês como que trabalha com ferro de solda. Eu vou ensinar para vocês. Eu sei, é um talento que eu tenho. Então eu vou ensinar vocês. Isso vai servir para o resto da vida de vocês. Vai servir para o resto da vida. Vocês nunca vão precisar jogar um equipamento de vocês fora porque precisa trocar uma tomada. Vocês nunca vão precisar chamar alguém para poder ter que soldar algum fiozinho, porque vocês vão aprender como é que faz. Eu peguei 4 meninos aqui na igreja. Eu peguei 4 meninos e eu ensinei eles. Eu fui ensinar eles, eu ensinei eles como fazia. Dorcas, ela tinha uma agulha na mão e ela sabia costurar. E ela ensinou aquelas viúvas a não passar apuro e a não passar a necessidade. Dorcas, ela supriu a necessidade.
com o talento que estava nas mãos dela, que era uma agulha. E eu tenho a certeza absoluta que você tem algum talento, e algum talento você tem nas suas mãos que você pode estar ajudando alguém. Você pode estar instruindo alguém, você pode estar pegando alguém, você pode estar ajudando alguém que você sabe que precisa de ajuda no meio da igreja, no meio da comunidade, no meio do teu bairro. Quem dera se nós tivéssemos condições de alugar um galpão desse tamanho aqui, nós fazemos uma oficina de aprendizado, porque o que tem de profissionais aqui dentro, que eu tenho a certeza que tem ferramentas e pode suprir a necessidade de muitos, mas infelizmente nós não temos essa condição ainda. Mas quem sabe Deus olha para o nosso coração, Deus olha para a nossa vida, acha graça em nós e coloca em nós as condições cabíveis para nós fazer. Mas o que me chama a minha atenção é que quando Pedro chega naquela cidade e é cercado por aquelas mulheres, vem a notícia para Pedro, que Pedro não vai se encontrar mais com a discípula, presbítero. Pedro agora vai se encontrar agora com um cadáver. E quando Pedro entra dentro agora do cenáculo, ele não encontra mais a discípula, Tabita, mas ele encontra agora um cadáver, um corpo. E eu não sei como você está aqui dentro nesta noite, nesta ceia. Eu não sei se já está morto algumas coisas na sua vida. Eu não sei se você olha para a tua vida e encontra algumas áreas da sua vida morta. Mas eu quero dizer algo para ti. Quando Jesus Cristo chega, alguma coisa acontece. Quando alguém chega e profere o nome de Jesus Cristo, pode ter a certeza absoluta, o milagre chega. Pedro chegou e Pedro encontrou um corpo. Pedro encontrou um defunto. Pedro encontrou ali somente um corpo, melhor dizendo, um cadáver. Pedro olha para aquela situação e Pedro sabia o que ele tinha que fazer. Você está olhando para áreas da sua vida que está morta, e você sabe o que você tem que fazer. Pedro dobrou o joelho, Pedro orou a Deus, e depois de Pedro ter orado, Pedro se virou para o corpo e disse: Tabita, levanta, Tabita, vem, Tabita. Ele chama a Dorcas, Dorcas abre o olho, a vida volta para o corpo de Dorcas. Pedro agora pega Dorcas, levanta Dorcas, e Pedro agora leva Dorcas até a porta e entrega para aquelas viúvas, para aquelas mulheres. Deixa eu dizer algo para ti nesse dia das mães. Ei mãe biológica, ei mãe de sentimento de coração. Nesse dia das mães, o Senhor está chamando aquilo que está morto na tua vida, colocando em pé diante de ti e te entregando nas tuas mãos de novo, para que você venha fazer a diferença na terra, em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé, eu quero orar contigo. Eu convido os obreiros aqui à frente. Nós estaremos passando para a ministração da ceia. E eu quero que você fique com essa reflexão da vida de Dorcas. Reflita na vida desta mulher. Hoje é o dia das mães. E esta mulher, esta discípula, a Bíblia diz que ela era notável. Olha que palavra forte. Discípula. Havia uma mulher chamada Dorcas, que era discípula e era notável. Sabe o que é isso? Ela era notável. As pessoas, elas olhavam para aquela mãe e sabiam que podia contar com ela. As pessoas olhavam para aquela mulher, ela era notável. Eu quero dizer algo para você nesta noite, mãe. Ainda que você foi esquecida, ainda que esqueceram do teu abraço, ainda que esqueceram de dizer para ti feliz Dia das Mães, ainda que não fizeram ainda surpresas mirabolantes para ti nesse Dia das Mães, nesta ceia eu quero dizer para ti, você é uma mulher notável diante dos olhos daquele que tem chama de fogo.
A Bíblia diz que os olhos dele é como se fosse chamas de fogo. Os olhos de fogo, ele vê você. Você é notável. Se você não é notável no meio da tua família, se você não é notável no meio dos teus, se você não é notável no meio da sociedade, eu quero dizer para ti, mãe, diante dos olhos daquele que tem fogo nos seus olhos, você é notável. Você é notável porque Ele te enxerga, Ele te vê, e Ele sabe que você é uma guerreira na terra, em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos comigo, meu Deus, meu Pai.